الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou no livro do jejum, hadith Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, ele disse, quando foi revelado o versículo, e comei e bebei até que se tome evidente para vós o fio branco do fio negro da aurora. O Adi ibn Hatim ele disse, peguei uma corda preta e uma corda branca e as coloquei debaixo do meu travesseiro e ficava olhando à noite para diferenciar entre elas e não conseguia visualizá-las, e por isso fui até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e citei a ele o meu caso, e ele disse, isso significa a escuridão da noite e a clareza do dia. Allah subhanahu wa ta'ala ele determinou que o nosso jejum fosse no ano 2 da Hijra. Foi a revelação dos versículos do Alcorão sobre o jejum. E Allah subhanahu wa ta'ala determinou e foram revelados os versículos para que a pessoa soubesse as regras do jejum. Adi ibn Hatim ele se tornou muçulmano no ano 9 ou 10 da Hijra. Isso significa que foi 7 anos depois da revelação do jejum. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele foi ensinando a ele o Islã. Dentre as questões que foi ensinando ao Adi ibn Hatim, os versículos que foram revelados sobre o jejum. E o Adi ibn Hatim, quando ele ouviu do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam esse versículo, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele disse, e comei e bebei até que se tome evidente para vós o fio branco do fio negro. O Adi ibn Hatim, o que ele pensou? Ele imaginou que são 2 fios, 2 cordas, preta e branca, que ele deveria ver a diferença entre elas e ele continuaria comendo até se clarear as questões e ele ver as 2 cordas ou a diferença entre as 2 cores. E ele colocou 2 cordas, uma branca e uma preta, embaixo do seu travesseiro. E ele foi olhando durante a noite. Toda hora ele levantava o travesseiro, e antigamente não tinha as luzes que nós temos hoje. A escuridão era a escuridão natural e as pessoas conseguiam enxergar assim que nascesse o sol ou começasse a aurora. E o Adi ibn Hatim ele levantava o seu travesseiro para olhar e ele não via a diferença entre o preto e o branco. Até que demorou e ele foi no outro dia ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e citou esse caso para ele, dizendo, ó mensageiro de Allah, eu coloquei 2 fios, um branco e um preto, só que demorou para me ver a diferença entre o branco e o preto. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse a ele, ensinando que esses fios que Allah subhanahu wa ta'ala determinou e citou no Alcorão Sagrado, ele não quis o fio mesmo, ou a corda branca e a corda preta, mas sim, era a escuridão e a luz. Então era a aurora e a noite. Allah subhanahu wa ta'ala, ele colocou nesse versículo depois uma palavra a mais. Allah subhanahu wa ta'ala na revelação, e comei e bebei até se torne evidente para vós o fio branco do fio negro da aurora. Allah subhanahu wa ta'ala ele explicou isso na palavra aurora. Então aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele, se isso fosse os 2 fios ou aquilo que estava debaixo do seu travesseiro, então a noite seria muito longa. Ou disse para ele, se os fios brancos e os fios negros que estavam embaixo do seu travesseiro fossem isso que Allah subhanahu wa ta'ala queria, então seria entre o nascente e o poente debaixo do seu travesseiro seria muito longo. Então Allah subhanahu wa ta'ala determinou que a pessoa pudesse comer e beber até o nascer da aurora. Assim que nascer a aurora, a alvorada, então na alvorada a pessoa para de comer e beber, e assim foram determinados esses versículos, e assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinava aos seus companheiros os detalhes dessas questões para que eles entendessem a religião da forma correta, entendessem o Alcorão também da forma como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou para eles e eles passaram para nós. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.